A seguir, então, eu anuncio a palestra dessa tarde, que tem, então, como título Interdisciplinaridade e a pós-graduação. Nós temos como convidada a professora doutora Marlise Rubim Oliveira. Eu vou, na sequência, aqui apresentar um pouco, diria assim, professora, um mini currículo, né? Um pouco breve aqui, mas o breve já diz muita coisa. Então, a professora Marlise é professora associada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, PPGDR, coordenadora do Grupo de Estudos sobre a Universidade, foi professora visitante na Universidade da Geórgia entre julho de 2017 e junho de 2018 e da Universidade do Arizona entre janeiro e abril de 2010. Doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional entre 2015 e 2017. A partir da perspectiva decolonial, os principais interesses de investigação da pesquisadora estão no campo da educação superior como lugar epistêmico, com foco em temas como produção de conhecimentos, interdisciplinaridade, internacionalização e interculturalidade. Seja muito bem-vinda, professora Marlise. Eu passo então na sequência, na verdade eu devolvo, né, a palavra aqui à professora Letícia, que vai então fazer a coordenação dessa palestra. Obrigada, professora Líria, e bem-vinda, professora Marlise, né? Então, como a gente tinha organizado anteriormente, a gente vai abrir a palavra para a professora, né? A gente acordou, né, com ela de ter uma palestra por 1 hora, né? E na sequência a gente vai ter um momento de perguntas e comentários, né? De 1 hora e 20 minutos, antes da gente se encaminhar para os encaminhamentos. Então, professora Marlise, eu vou passar a palavra para você, tá? Obrigada, Letícia, e quero começar agradecendo, né, imensamente o convite de vocês, o convite do programa, né, parabenizando o programa pela nota 4. A gente sabe muito bem o que isso significa, né, qual é o trabalho coletivo, qual é o trabalho de muitos que tem presente nessa nota, não só de professores, mas de discentes, técnicos administrativos, de toda uma universidade que tem esse espaço, né? Então, agradeço imensamente o convite, né? Em especial, eu vou nomear aqui as 3 pessoas que eu tive mais contato, né? Então, a Líria, a Letícia e o Ricardo, né? Dizer que é um prazer conhecê-los e que logo, de certo, a gente tem o prazer de um abraço, né? Que fica faltando nesse espaço. Agradeço a Lídia ter lido meu currículo e eu sempre gosto de dizer, meus queridos, que o que cabe no Lattes a gente bota lá, né? Mas de Tupã-Siretã, né? Uma terra no interior do Rio Grande do Sul, até aqui foram mais de 30 anos e que eu saio de lá e chego aqui, né? E é onde eu tenho uma vida de encontros e desencontros, né? De muitos cheiros e sabores, de pessoas assim como vocês no meu cotidiano que não cabe no Lattes, mas que me constituem naquilo que eu sou, né? E aquilo que eu sou é ter a clareza do lugar de privilégio que eu estou, né? E esse lugar de privilégio como estudante de uma universidade federal, desde a graduação, mestrado, doutorado, e na sequência professora, né, de uma universidade
pública federal, então, assim, diuturnamente não me esquecer desse lugar de privilégio. E aí, todos e todas que estão aqui, né, que a universidade não nos deixe, né, insensíveis, que ela continue nos trazendo a sensibilidade do mundo, como diz o Minolo, né, para que a gente não só olhe a sociedade, né, mas que a gente consiga sentir ela. E que eu acho que nesses tempos tão duros que a gente está, é importante a gente frisar isso e entender esse lugar de privilégio que é a universidade hoje, né? Ainda um lugar para poucos, né? Um lugar ainda para poucos. Mas também um lugar de privilégio que a gente pode estar aqui, né? Numa tarde de um dia feio aqui em Pato Branco, acho que em Laranjeiras também está feio, nublado, chuvoso, e a gente pode estar aqui discutindo um tema que me é muito caro, né? E qual é o fato, o que eu venho discutir com vocês, né? O PPGDR, né, o programa que eu atuo, já são mais de 11 anos que eu estou no PPGDR, ele não é um programa que ele está dentro da área interdisciplinar. Então, nós não somos avaliados pela mesma área que vocês, nós somos avaliados pelo planejamento urbano e regional. Só que quando eu saí para o doutorado, nós estávamos em fase de elaboração do PPGDR e eu saí exatamente para discutir, estudar o tema da interdisciplinaridade e por uma questão de política da CAPES, o nosso programa foi redirecionado, nós postamos ele na interdisciplinar e nós fomos parar no planejamento urbano e regional. Então, eles acharam que o nosso programa tinha mais condições de ser aprovado naquele momento. Depois vocês vão entender um pouquinho, agora quando eu contar o histórico para vocês dos programas, vocês vão entender um pouco até por que o PGDR foi parar dentro da PLUD, que não é a interdisciplinar. Mas nesses anos todos eu acabei estudando muito a questão da interdisciplinaridade, foi minha tese, e aí eu escrevi, eu estava no doutorado de 2007 até no início de 2011, e eu tive a oportunidade de participar do processo de consolidação da área interdisciplinar. Então, é desse lugar que eu falo, tá, meus queridos? É desse lugar. Depois que eu terminei o doutorado, eu continuei pesquisando e atuando na área interdisciplinar e depois me direcionando um pouco para dois outros temas que são muito caros e que vocês vão entender também, que é a questão da internacionalização e a interculturalidade, que eu digo que são as três inters hoje, os nossos três grandes desafios, e aí eu discuto isso com vocês agora na sequência. Então, é um pouco desse lugar que eu estou falando, assim, um pouco essas são as reflexões que eu trago para vocês. Lídia, minha querida, eu queria que tu me ajudasse com os slides, que eu acho que eu preparei uns slides, enfim, a Lídia até pode partilhar com vocês. Depois eu acho que é uma forma da gente sistematizar um pouco, né? A professora tem a mania, já que não está o quadro aqui para escrever, a gente faz uns slides. Mas, então, eu organizei, pensando, então, em trabalhar um pouco essa ideia dos contextos e trajetórias para que a gente consiga discutir um pouquinho e refletir um pouquinho. Você pode passar, Lília? Bom, meus queridos, aqui, queridos e queridas, né, todos e todas, aqui eu começo a discutir com vocês, então, um pouco essa ideia dos contextos, né, de que a interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa. E aí, daqui um pouco mais, vocês me entendem o que eu quero dizer, essa ideia do ensino e da pesquisa, né? Então, assim, vocês, principalmente os alunos, alunas, né, que estão chegando agora no programa, que talvez não tenham muita familiaridade, hoje a aula de abertura, né, um pouco a chegada aí no PPG, a gente não... Eu acho que é importante a gente refletir de onde vem esse tema da interdisciplinaridade, né? E às vezes ele parece um tema novo, às vezes ele parece um tema do momento, mas é importante que a gente entenda
que essa é uma discussão que ela começa a ser pautada no pós-guerra, né? Principalmente numa perspectiva de reorganização mundial aí. Então, o pós-guerra, o final da guerra, ele trouxe algumas questões extremamente importantes e algumas questões basilares, principalmente para a produção do conhecimento. E a interdisciplinaridade, ela surge, e não claro com esse nome, obviamente, mas as primeiras questões que a gente começa a pensar em interdisciplinaridade, né, é no pós-guerra. Na sequência, e ainda, né, vivendo esse momento de polarização do mundo aí, dos dois grandes blocos, as conferências mundiais que começam a acontecer nos anos 60, principalmente, ligado a conferências muito preocupadas, a ONU muito preocupada com as perspectivas de reorganização do mundo, né? E muito as questões ambientais começam a vir com muita força nesse momento, né, da história. Aqui tem sempre um livro importante que muitos de vocês já leram, já viram falar, já trabalham, já citam, né? Que é o livro da Raquel Kerson, O Primavera Silenciosa, quando Raquel Kerson vem denunciar nos Estados Unidos, né, o uso dos agrotóxicos. E aí, então, assim, esse meio, né, dos anos 60 é um ano muito, é uma década muito rica quando essas questões começam a vir à tona. E aí, quando a gente vai pensar no ensino, tem esse primeiro seminário em 69, que é organizado pelo Ministério da Educação na França, e aí tem um nome muito conhecido, inclusive de vocês, né, que é o Morin, que o Morin é chamado, né, o Edgar Morin, ele é chamado pelo governo francês justamente para dar o tom do que se pensava sobre interdisciplinaridade. Então, é uma das primeiras vezes que a palavra interdisciplinaridade ela aparece com muita força num evento internacional, e aqui nesse evento de Nice, tinham 21 países, né, discutindo, países que foram convidados pelo governo francês para discutir a interdisciplinaridade. E aí, muitos de vocês devem conhecer aquele livro do Morin sobre o Cabeça Bem Feita, né? Aquele livro do Morin, ele é a síntese do que estava acontecendo no Congresso de Nice, né? No sentido de uma perspectiva interdisciplinar para as escolas francesas. Então, é nesse meio de preocupações, né, e aonde a questão ambiental estava muito colocada, que a interdisciplinaridade começa a chegar, né, para nós. E aí aqui, os anos 80, né, dando um salto aí rápido na história, os anos 80, ele é uma década importante quando a gente fala de reformas do Estado, né? As reformas do Estado, as reformas do capital, e aí questões importantes na área da educação, principalmente questões importantes aonde se vinculava, né, uma educação com aspectos de uma educação bastante quantitativa, né? Principalmente com avaliações quantitativas. E aí aqui a gente tem dois eventos importantes produzidos pela Unesco, que eles estão hoje ainda muito, muito presentes, que então é a Conferência Mundial, as Conferências Mundial de Educação Superior e as Conferências Regionais de Educação Superior. Então, a primeira Conferência Mundial, ela acontece em 98, depois a segunda em 2009, e aí esse ano agora, em 2020, ela sempre aconteceu na França, né, porque ela lá na sede da Unesco, e aí esse ano, assim, por um movimento aí, enfim, movimentos da educação superior, ela aconteceu em Madrid, na Espanha. Então, essas conferências, todas elas têm os documentos, aqueles que têm interesse, buscar os documentos que estão na internet, é só digitar Conferência Mundial, Conferência Regional de Educação Superior, e a gente encontra as grandes diretrizes da educação superior sendo discutida. Em todas elas, nessas 3 conferências mundiais, e as conferências regionais são aquelas conferências que acontecem como preparatória para a conferência mundial. E a interdisciplinaridade ela começa a aparecer desde a primeira conferência com muita força, num sentido de se pensar a partir
de perspectivas de diálogos disciplinares, né? E aí a interdisciplinaridade a gente vai notando com cada vez mais força nesses debates. E aí um outro evento extremamente importante quando se fala em educação superior é a questão do processo de Bolonha, né? Num primeiro momento, a União Europeia se une pela moeda, né? E na sequência, em seguida, né, uma década e pouco depois, a ideia da então unificação das universidades, da educação superior como projeto de unificação da Europa, né? A Europa sentindo que estava perdendo espaço para as universidades americanas, ela propõe, né, então enfim, ministros da educação se reúnem, né, em Bolonha, por isso que é chamado o processo de Bolonha, para propor, né, uma retomada. Isso está escrito no documento, meus caros, né? Retomar a Europa do conhecimento, no sentido assim, olha, a gente está perdendo força, nós já perdemos para os Estados Unidos, o China vem vindo aí como a grande potência mundial, a gente precisa retomar. E é importante a gente entender que essa retomada da educação superior que o processo de Bolonha propõe é justamente uma proposta de unificação, mas também uma proposta de reorganização dos currículos da educação superior, aonde a interdisciplinaridade ela está muito presente e aonde ela está muito forte nos currículos, né? Então, então, são três movimentos importantes, né? Que então, são as conferências mundiais, o segundo é o processo de Bolonha, e o terceiro são os rankings, né? Então, a gente começa a ter notícias dos rankings de avaliação da educação superior, né? Dos rankings, as top 10, as top 20, as top 100 que a gente acompanha, que é o primeiro ranking ele aparece a partir da Universidade de Xangai em 2003. Então, o que eu quero trazer aqui com esse slide para vocês? É mostrar para vocês que muitos eventos e um contexto, né, em primeiro lugar, de crise do paradigma moderno, né? Ou seja, esse modelo de fazer conhecimento e ciência não ele começa a mostrar sinais de esgotamento a partir do momento do pós-guerra. E aí, esses eventos, outros todos, e aí eventos que a gente pode chamar de modernos coloniais, né? Principalmente o evento do processo de Bolonha e os rankings, né? Aonde a ideia é pensar uma outra estruturação para a educação superior, mas dentro de um mesmo viés. Então, é um pouco nesse caldo que a interdisciplinaridade começa a ser discutida. O segundo slide, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, então, como que é o contexto, como é que a gente entende o contexto e a trajetória da pós-graduação interdisciplinar no Brasil, como é que isso começa a se estruturar. E aí uma das primeiras coisas que é importante a gente pensar é que a universidade brasileira, né, como o Luiz Antônio Cunha gosta de, como ele acabou cunhando, né, quando ele começou a dizer, ele começou a escrever, ele começou a dizer, olha, a nossa universidade ela é temporã, ou seja, nós somos o último país da América Latina, meus caros, a ter uma universidade. Nós tivemos uma universidade depois de Paraguai, depois de Argentina. É disso que a gente está falando. Nós tínhamos educação superior, né, principalmente da vinda da família real para cá, mas o status de universidade, esse modelo de universidade que conhecemos hoje, ela é uma universidade extremamente tardia, por isso que o Luiz Antônio Cunha vai falar de universidade temporã. Ela data de 22, né? Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a primeira universidade que ela tem o status de universidade. Então, gente, Lima, no Peru, já tinha universidade desde 1500. Então, assim, ó, é disso que a gente está falando, é de um país aonde a educação superior, como no status de universidade, ela não era e não foi prioridade. Bom, uma outra característica importante é a gente entender o Sistema Nacional de Pós-Graduação, né? Gente,
se eu sou pesquisadora da área, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, de ter que conversar com colegas de outros países e de ter que explicar o que significa um sistema nacional de pós-graduação, porque os colegas estrangeiros não conseguem entender. Como assim um sistema que ele é nacional, ele é de norte a sul, né? Os outros países nossos co-irmãos aqui da América Latina, ou mesmo da Europa, Estados Unidos, entender um sistema que seja nacional, ele é muito diverso, né? Ele é muito distinto. A gente costuma dizer na área da educação superior que é a nossa jabuticaba, né? Nós temos a jabuticaba, que é o nosso sistema nacional de pós-graduação, porque é só aqui que tem. Nós não temos em lugar nenhum do mundo um sistema tão complexo que nem o nosso. Bom, essa minha fala não significa uma crítica, meus queridos, mas significa a gente entender a complexidade da onde estamos. Nós pertencemos a uma pós-graduação que ele está num sistema extremamente complexo, de uma complexidade ímpar. E aí, a CAPES também é um sistema extremamente eficiente, né? Um sistema extremamente importante para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa no Brasil, mas de certa forma extremamente complexo também, que também é uma das nossas jabuticabas e só nós que temos, né? A plataforma Lattes, ela é de uma visibilidade imensa, ela nos deu visibilidade para o mundo, né? E, ao mesmo tempo, que essa visibilidade, ela nos limita e ela nos cerceia a determinados modelos. Eu acho que é um pouco nesse sentido que a gente precisa compreender, né, que a gente, de uma certa forma, as instituições perdem as suas liberdades em função de modelos. E, por outro lado, o diretório do grupo de pesquisa também, ele é algo que ele vem nesse bojo dos anos 90, né? Tanto a plataforma Lattes como o diretório do grupo de pesquisa, dá visibilidade aos grupos e, de uma certa forma, nos trazer elementos, né, que consigam fazer interconexões. A gente consegue se encontrar hoje nos grupos de pesquisa, a gente consegue fazer buscas nos grupos de pesquisa, a gente consegue fazer pesquisas a partir desse diretório. Então, eu acho que a gente precisa entender como um sistema complexo, mas também como um sistema que nos dá visibilidade e também nos dá encontros dentro desses espaços, né? Uma outra questão importante é a gente entender que as áreas tradicionais, né, a interdisciplinaridade, ela aparece quando a gente quando os pesquisadores eles começam a perceber que essas áreas tradicionais, né, o que eu estou chamando de áreas tradicionais, assim, a educação, a química, a física, né? Então, os mestrados na engenharia, os doutorados na medicina. Então, essas áreas tradicionais, elas oferecem, de uma certa forma, estavam oferecendo pouca mobilidade para os professores pesquisadores. E aí, o que eu escutei, então, quando eu fui fazer a tese, que eu fiz um recorte, tá? Só para vocês entenderem, eu fiz um recorte só com programas que tinham doutorado. Eu só fui olhar e estudar programas que tinham doutorado e programas que faziam a discussão, que tinham no seu objetivo a relação sociedade-natureza. Então, eu fiz esse recorte em termos de pesquisa. E aí eram 10 programas que tinham essas características, programas que tinham doutorado e que se preocupavam com a relação sociedade-natureza. Desses 10 programas, por aquelas questões que alguns não atendem a gente, outros, viu, meus queridos doutorandos aí, mestrandos, e agora, na sequência, vocês vão ter um curso de doutorado, tenho certeza. A gente passa por isso, né? Alguns programas não recebem, a gente idealiza uma coisa na tese e acaba acontecendo outra. Bom, dos 10 programas, eu acabei fechando a tese com 8 programas. E aí, o que eu percebi? Os primeiros programas interdisciplinares que surgiram no Brasil,
eles foram programas que eles partiram das experiências de professores pesquisadores, que eram experiências de professores que estavam em áreas disciplinares, mas que estavam com pouca mobilidade, com pouca possibilidade de estudos interdisciplinares, e acabaram se reunindo e abrindo programas interdisciplinares. Ou seja, eram professores pesquisadores com muita experiência na sua área disciplinar, mas com necessidade de estudar questões interdisciplinares. Então, não eram professores que não tinham experiências de pesquisa, eram professores, a minha tese relata, que eram professores, né, pesquisadores de alta qualidade e professores, na sua maioria, sêniores, né? Uma outra questão importante é a gente entender que há cada vez mais uma demanda por profissionais para trabalhar nessas zonas de fronteira. Essa complexidade dos problemas socioambientais, né, e aí é uma questão para vocês, para o PPG, né, o nome do PPG de vocês, Agroecologia, Desenvolvimento Rural e Sustentável, né? O próprio nome do programa já traz a complexidade dessas áreas envolvidas numa questão de uma relação sociedade-natureza. E aí a demanda por profissionais que consigam atuar nesses diferentes campos também foi um contexto importante para o nascimento dos programas interdisciplinares no Brasil. E a cereja do bolo, né, foi a Rio 92. Então, no momento que a Rio 92 ela chega no Brasil, né, no sentido de um seminário, teve toda uma preparação, né, e os professores pesquisadores dessas grandes universidades, né, das universidades públicas, federais principalmente, se envolveram muitíssimo com a Rio 92. E a Rio 92, ela trouxe uma espécie de um alerta, né, e uma cobrança num processo de repensar os pressupostos científicos e epistêmicos que estavam postos na concepção disciplinar fechada. Então, assim, foi nesse caudal que surgem, então, os primeiros programas no Brasil. Lídia, você passa a outra slide, por favor? Aqui, eu quis, antes de trazer um olhar de vocês para o crescimento da área, eu só quis trazer um pouquinho o crescimento da pós-graduação como um todo, tá? Então, olha só, esse slide, ele começa em 98 até 2020. E eu já explico por que 98, tá, gente? A pós-graduação no Brasil, ela data de 70, né? Então, os primeiros programas de pós-graduação, eles datam da década de 70. No entanto, as estatísticas e os dados que a gente tem lá no GeoCampus de forma mais tranquila de se encontrar, eu consegui montar esse quadro para mostrar para vocês o crescimento da pós-graduação no Brasil, né? Então, assim, a gente parte, né, então, de 98, e eu já explico por que o ano de 98, né, de 1.200 programas, hoje há quase 4.500 programas de pós-graduação. A gente pode pensar assim, nossa, é um salto muito grande. Sim, mas eu continuo insistindo, meus queridos, é um salto insuficiente, tá? Nós temos ainda a necessidade cada vez maior de expansão, né, da pós-graduação e da interiorização da pós-graduação no Brasil. Vamos dar uma olhada no outro slide. Então, aqui, ó, por que 98, né? A CAPES, ela é dos anos 60, tá? Então, a CAPES, ela nasce nos anos 60, e aí, a partir dos anos 70, ela começa, então, a ser a responsável pela pós-graduação no Brasil. No entanto, esse modelo de avaliação, essa forma com que a gente está olhando e entendendo a pós-graduação, é a reforma dos anos 90 e principalmente do ano de 98, que traz
todo esse sistema, né, de ser um sistema regular e contínuo. Vocês são muito jovens, mas, por exemplo, eu, quando eu estava na universidade, lá início dos anos 90, final dos anos 80, eu tinha professores meus lá em Santa Maria que faziam 10 anos que faziam o doutorado e que não tinham acabado, né? Ou professores que iam para fora do Brasil e não voltavam. Então, nós tínhamos situações de mestrados e doutorados eternos, né? Nós tínhamos um pouco controle. O ano de 98, ele é um ano basilar, porque ele traz todo esse caráter quantitativo do processo de reconfiguração do Estado, ele traz para dentro da pós-graduação. Né? Então, o caráter regulador e continuado, o caráter colegiado, ele aparece com a reforma de 98, né? Essa questão da avaliação integrada, então, de um sistema integrado para todas as pós-graduações, e a adoção de padrões internacionais começando a entrar aqui com muita força. E aí, entendendo, então, a área interdisciplinar, em 99, os primeiros programas, eles são anteriores a 99, tá? Os primeiros programas, eles são de 97, 98, que são os primeiros programas interdisciplinares que surgem. Só que eles foram analisados por pareceristas ad hoc, porque não tinha o comitê interdisciplinar. Em 99 foi criado o primeiro comitê, e ele era chamado Comitê Multidisciplinar, com 46 cursos. Em 2008, ele atinge ele consegue, né, o comitê consegue o título, né, de área do conhecimento com 244 programas. E aí, em 2011, há um desmembramento aqui com a área das ciências ambientais, com 57 programas. Por que eu quis trazer esse histórico aqui para vocês entenderem o que a área interdisciplinar foi a área que mais cresceu, ela teve um salto de crescimento e de expansão no Sistema Nacional de Pós-Graduação, como nunca na história outra área teve. Então, vocês hoje pertencem a uma área que ela é uma área consolidada, ela é uma área consolidada por diferentes aspectos. Ela é consolidada pela demanda importante, né, de um momento histórico, da necessidade de repensar a educação superior e trazer novas possibilidades. Ela é uma área que ela se consolidou com professores sêniores, experientes, que tinham muita produção acadêmica. Então, é por isso que a gente costuma dizer que o sarrafo da CAINTER, ele é muito alto. Então, assim, parabéns pela nota 4 que vocês conseguiram, e que vocês conseguiram em muitíssimo pouco tempo, porque, assim, vocês têm que se orgulhar dessa nota, porque o sarrafo de vocês está muito superior, né, à média de outros programas, por exemplo, de outras áreas. Tá? E essa velocidade que essas coisas foram acontecendo, gente, porque em tempo histórico, se a gente pensar de 98 para os primeiros programas, 99 a criação do comitê, 2008 o status de área, e 2001 já o desmembramento da área ambiental, isso é muito rápido em termos de organização do próprio sistema CAPES. Porque o desmembramento das ciências ambientais? Gente, a CAINTER ficou muito grande. Ela ficou muito grande, e aí, então, assim, por movimentos políticos, por movimentos, inclusive, de espaço, as ciências ambientais se retiram, mas elas se retiram num processo bastante harmonioso. Tá? Eu estava em plena construção da tese nesse momento, né? Estava indo a Brasília em todos os eventos da CAINTER, participando e fazendo entrevistas e participando dos seminários. Ele foi um movimento consensual do pessoal da Ambiental sair, justamente num processo de fortalecimento da área ambiental e também de fortalecimento das ciências ambientais, porque estava muito inchado. E aí, esse processo de muita gente, muitos programas, estava ficando, ele era muito atípico ao tipo de estrutura proposto pela
pela CAPES. E lembrando, caríssimos, que aqui eu não coloquei no slide, mas a gente está falando de avaliação e financiamento casados, né? Então, até 98, nós não tínhamos esse sistema de avaliação e financiamento, quem nos avalia nos financia, né? Então, assim, para uma história de mais de 60 anos que a CAPES tem, né, nós estamos ainda num período recente, se a gente for pensar num processo de adaptação, de entender que o mesmo órgão que nos avalia é o mesmo órgão que nos financia. Ou seja, né, se um programa sobe, o outro desce, dependendo do tamanho da área. Então, a gente precisa entender esse movimento político para a gente conseguir compreender como que estamos sendo avaliados. E, mais uma vez, eu dou os parabéns pela nota 4 de vocês, porque vocês se esforçaram e merecem estar nesse lugar, né, de um lugar de certa forma, de tanta hostilidade, que é o lugar, né, de onde a avaliação e financiamentos estão juntos, e para eu subir, alguém tem que descer, dependendo do número de programas que tem lá naquela quantidade de, enfim, naquela nota 4 ou 5. Né? Bom, aí, aqui, por último, que eu tinha colocado ali, a questão só para a gente viveu, pessoal, um processo para os mais jovens aí, que talvez não tenham acompanhado, um processo de grande expansão da educação superior e da pós-graduação, né? E, então, assim, as instituições novas, a exemplo da UFFS, a exemplo do Campus Pato Branco, né? Um número de doutores insuficiente para abrir um programa em determinadas áreas disciplinares e, ao mesmo tempo, um número de professores doutores suficiente para abrir um programa interdisciplinar. Então, é por isso que a gente também tem que entender esse movimento de inchaço da área interdisciplinar a partir da expansão e da interiorização da pós-graduação no Brasil. E aí, no slide seguinte, então, só para ilustrar, eu coloquei um crescimento, Lídia, me ajuda ali, um crescimento para a gente entender o quanto os programas interdisciplinares cresceram. Gente, isso aqui se vocês compararem isso aqui com outras telas de outros programas de outras áreas, vocês vão ver que é a CAINTER que tem essa característica, tá? E vocês podem perceber que a partir de 2011 a gente começa com uma certa estabilidade, né? Uma pequena, mas uma certa estabilidade, justamente pela perspectiva da saída da ambiental. Né? Mas então, assim, ó, e a gente só tem os dados até 2018, né? Vocês sabem todos os problemas aí que a CAPES está tendo agora para coletar e organizar esses dados. Mas é um crescimento muito grande, ele é um crescimento único quando se fala em pós-graduação no Brasil. Tá? Então, é desse lugar que vocês estão. Então, os alunos que estão chegando, meus queridos e queridas, vocês estão chegando nesse lugar que ele é um lugar pioneiro, ele é um lugar, mas também é um lugar extremamente complexo, né? Quando se fala de avaliação da CAPES e principalmente da área interdisciplinar. Obrigada, Lídia. Aqui eu tirei lá do documento de área de vocês, esse documento de área é o documento do meio do caminho, né? Mas esse conceito da interdisciplinaridade, ele vem se perpetuando desde o primeiro documento da CAINTER, tá? Então, algumas questões que eu queria trazer aqui para discutir com vocês, né? A ideia de pensar, isso está escrito lá no documento de área, tá? Lá na página 9, vocês conseguem acessar o documento do meio termo. Então, pensar que a interdisciplinaridade, ela pressupõe uma nova forma de produção de conhecimento, né? É isso que a CAINTER é isso que a área, o documento de área diz. Então, trocas teóricas e metodológicas, né? Geração de novos conceitos e metodologias, grau crescente de intersubjetivação e uma natureza múltipla de fenômenos de maior complexidade. Bom, aqui a CAPES a Comissão Interdisciplinar, ela dá
ideia muito clara de que bases epistêmicas ela está falando. Tá? O slide seguinte, Lília, por favor, ela traz algumas questões importantes também quando ela vai falar que convergências de duas ou mais áreas do conhecimento, né? Então, aqui eu diria que vocês têm mais do que duas áreas disciplinares envolvidas no programa de vocês. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas de fora é esse olhar que eu trago, né? Principalmente a partir do nome do programa e das duas linhas que vocês atuam, né? Não pertencente à mesma classe, né? Então, a mesma classe no sentido disciplinar. A ideia da interdisciplinaridade, ela está nas fronteiras da ciência e da tecnologia, né? Essa ideia do saberes fronteiriço. Transferências de métodos, e eu acho que aqui é importante a gente entender o que significa essa ideia de transferências de métodos, né? É a apropriação mesmo, né? Mas não é a apropriação indevida, mas é a utilização de métodos que, de uma certa forma, num outro momento da história, quando eu não estava falando de interdisciplinaridade, esse uso metodológico ele poderia soar estranho, por exemplo, termos e metodologias por exemplo, das ciências naturais, sendo utilizados nas ciências humanas. Por exemplo, o termo hibridismo, né? É um termo que o Morin vai usar muito, o Renaud, eu já falo do Renaud para vocês. O Renaud é um outro cara que vai usar muito o termo do hibridismo. O hibridismo é um termo que a gente vai lá nas ciências naturais e traz para utilizar dentro das ciências humanas, dentro da educação, por exemplo. Então, essa transferência de método, essa apropriação de métodos é algo que ele é desejável, né, quando se fala em interdisciplinaridade. A geração de novos conhecimentos ou disciplinas. Aqui há uma discussão importante quando a gente pensa que talvez o próprio Boaventura vai fazer uma crítica nesse sentido, que ele vai dizer assim, olha, cuidado, porque às vezes essa ideia de geração de disciplinas, eu estou só fatiando novamente os conteúdos, eu só estou especializando mais ainda. Né? Então, por exemplo, o Boaventura vai ter uma crítica quando ele vai falar de cursos, por exemplo, como biomedicina. Né? Ele vai dizer, olha, é uma especialização dentro das especialidades, então, assim, cuidado. Então, há uma divergência epistêmica nesse processo. A ideia de formar novos profissionais, né? Então, aqui de novo fala da própria área de vocês, né? A necessidade de formar profissionais, né, com um perfil distinto dos já existentes, né? Então, assim, os profissionais formados, vocês, meus queridos, que estão aí, né, que serão mestres e mestras, né, num programa interdisciplinar, vocês têm certeza que vocês vão sair com um perfil diferente de profissionais que estão formados em programas disciplinares, né? E o que isso significa, né? Significa atuar em zonas de fronteiras, significa atuar em espaços que outros profissionais não conseguem atuar, ou pelo menos têm mais dificuldade, né? Do que vocês podem ter, né, nessa formação. Só que, no entanto, a área interdisciplinar entende a necessidade de uma formação básica e sólida, né? No entanto, integradora. Então, aqui eu consigo justificar para vocês o porquê, por exemplo, que eu fui estudar apenas os programas de doutorado interdisciplinares, né? Há uma espécie de consenso dentro da CAPES que a pesquisa interdisciplinar ela só é possível, né, com bases sólidas, ou seja, quando há apropriação
de metodologias disciplinares fortes e eu consigo o diálogo na zona de fronteira. Então, por isso, a ideia de que a pesquisa interdisciplinar ela só vai existir no doutorado, porque eu tenho mais tempo, eu já tenho alguém formado com bases disciplinares. É claro que eu estou trazendo um tema aqui controverso para vocês, né? Vocês estão num mestrado interdisciplinar, eu estou dentro de um mestrado que se quer interdisciplinar e que tenta, né, fazer pesquisas. Eu diria da minha experiência no PPGDR, né? A gente consegue construir posturas interdisciplinares, né? Mas a pesquisa efetivamente interdisciplinar, a gente ainda está num processo de caminhada, né? Muito nesse sentido de que a gente ainda é muito jovem, né? 10 anos de programa ainda é um programa jovem que ainda precisa de uma caminhada nesse processo de estruturação do pensamento e, principalmente, quando a gente vai falar de transferências metodológicas, né? Bom, mas esse é a ideia central que traz, né, o documento de área de vocês. Tá? Na sequência, eu trago uma imagem para vocês que esse autor, eu não sei se todos vocês conhecem, se vocês não conhecem, eu recomendo muitíssimo. Ele é o Claude Renaud. O Renaud, ele é um francês que ele, por amizade pessoal e amizade de trabalho, ele acabou construindo ajudando a estruturar vários programas interdisciplinares no Brasil, né? Entre eles o MAD, da Federal do Paraná, né? A Letícia me disse que teve os seus estudos por lá, né? O PGDR, na Federal do Rio Grande do Sul, e outros tantos programas, o Renaud acabou dando muita contribuição teórica e epistêmica para a construção desses programas. E como a área interdisciplinar, ela foi pioneira no Brasil e ela abriu portas, ela, de uma certa forma, ela influenciou, de uma certa forma não, ela influenciou muito o resto dos programas no Brasil, tá? Tanto é que o nosso Plano Nacional de Pós-Graduação, tá? O nosso PNPG, que ele está desatualizado, tá, gente? Mas é que assim, é o único que temos, né? Então, assim, o nosso Plano Nacional de Pós-Graduação, que ele é de 2011 a 2020, sendo que nesse momento já era para nós ter um outro plano de pós-graduação e a comissão não conseguiu não se efetivou por todos os problemas da judicialização que vocês acompanharam, nós estamos, então, vivendo o Plano Nacional que era para terminar em 2020, tá? Mas o plano esse que está valendo, ele tem 5 eixos estruturantes. Um dos eixos é a questão interdisciplinar. E esse eixo estruturante do Plano Nacional, ele entrou sobre a influência dos programas interdisciplinares, então, da comissão interdisciplinar, e sobre a influência dos seminários organizados pela comissão e que teve o Renaud como seu grande protagonista. Então, assim, ler e estudar no Renaud, e vocês encontram muito material dele, eu posso disponibilizar alguns que eu tenho, se vocês tiverem dificuldades, é importante para vocês num sentido de entender as bases epistêmicas da interdisciplinaridade que foi muito calcado nos estudos do Renaud. E aí o Renaud faz quem já assistiu palestra dele sabe, ele faz muito a gente brincava nas palestras e dizia que, né, a organização aí, os círculos do Renaud, as batatinhas do Renaud, para nos mostrar que esse processo que a gente está achando, que eu escrevi ali de problemáticas híbridas, é justamente entender que eu tenho 2 conjuntos, né? Dois processos de conhecimento, né? Que a gente pode pensar nas ciências naturais e exatas e nas ciências humanas e sociais, e que
quanto mais eu tiver um espaço de interseção, mais a necessidade da interdisciplinaridade estar nesse espaço de interseção. Então, assim, é isso que o Renault vai chamar de problemáticas híbridas, ou seja, ele vai dizer o seguinte: existem problemáticas tão importantes, existem problemáticas tão complexas e elas são tão híbridas que elas se situam nesse espaço do hibridismo, nesse espaço de interseção, que não há como eu construir uma pesquisa se não for com a ajuda, né, com o diálogo dessas diferentes áreas do conhecimento, das ciências humanas e das ciências naturais e exatas. Ao mesmo tempo, o Renault vai dizer o seguinte: tá, mas olha, não é toda a problemática que ela é interdisciplinar, não é toda a problemática que ela é híbrida. Existem problemáticas que, quando elas se afastam desse ponto do hibridismo, elas precisam ser resolvidas de forma disciplinar, tanto num processo, né, aqui olhando para a tela, tanto num processo da esquerda quanto para a direita ali. Existem problemas existem problemáticas que elas estão mais para o canto, que elas se afastam do centro, e elas são problemáticas típicas das disciplinas das naturais e exatas, ou ao contrário, elas são problemáticas que elas são típicas das ciências humanas e sociais. Então, eu sempre digo isso, os nossos alunos aqui do PPGDR que estão aqui na sala já me escutaram, dizem assim: então tá, então agora se acalmem, se libertem, né? Respirem com satisfação. Talvez o problema de pesquisa de vocês não seja um problema interdisciplinar, né? Talvez seja um problema que ele está em zonas de fronteira, talvez sejam problemas que estejam dialogando com outras disciplinas, mas não é uma problemática interdisciplinar. Então, a primeira coisa que o Renault vai dizer é o seguinte: nós precisamos identificar se a nossa problemática de pesquisa se ela está nessa zona aqui de hibridização. Então, essa é uma pergunta fundamental quando a gente pensa a partir desse viés epistêmico que o Renault está nos propondo. Lídia, vamos adiante, por favor. Acho que meu tempo já está quase, né? Algumas características dos programas interdisciplinares que, então, isso está na minha tese e isso eu continuo observando dos programas que eu acompanho, né? Então, uma das primeiras coisas são diálogos, né? Diálogos em áreas consideradas diversas, né? Então, assim, há necessidade de sentar na mesma mesa, áreas, então, assim, a problemática, ela é interdisciplinar, bom, ela precisa do diferente, ela precisa do diverso, então aqui eu tenho que sentar para fazer esses diálogos, né? Então, a necessidade desses diálogos. E aí o Renault vai dizer o seguinte: primeira coisa é estabelecer os termos da conversa, né? Então, por exemplo, o termo híbrido. O que você entende, o que eu entendo, porque senão a gente pode passar um projeto inteiro achando que nós estamos dialogando a partir dos mesmos conceitos, e nós não estamos dialogando a partir dos mesmos conceitos. E aí, a partir do diverso, nós construímos conceitos comuns para tocar aquelas pesquisas. Então, essa é uma questão importante na fala do Renault. A ideia das construções coletivas, né? Então, por exemplo, eu já percebi que vocês têm aqui, né, a Letícia estava lendo a avaliação da CAPES, né? Grupos de orientação, comitês com orientação, né? Grupos de trabalho organizado por temática, os projetos, né? Que vocês, inclusive, foram elogiados pela CAPES e mudaram de nota porque foram elogiados pela organização de projetos guarda-chuva com mais de um professor, com mais de uma temática. Então, essa é uma característica importante para a área disciplinar, né? Uma outra questão importante, e aí, para o bem ou para o mal, eu não sei qual é a situação de vocês dentro da Federal, da Fronteira Sul, mas é pensar que os vínculos institucionais e professores de diferentes departamentos acadêmicos que estão tocando um programa interdisciplinar pode ser um problema. E pode ser um problema muito sério, inclusive muitas vezes para a contratação. Eu estou falando, eu não conheço a realidade de vocês, mas eu estou falando do que eu escutei
nas entrevistas que fiz ainda no doutorado, né? Inclusive programas que não conseguiam contratar professores porque os departamentos não viam uma necessidade de abrir concursos com determinados perfis, porque o programa não é de ninguém, né? O programa está sempre pregado lá na reitoria, o programa não está pregado em nenhum departamento. Então, eu escutei de professores pesquisadores dizendo: olha, a gente está numa luta aqui para que a gente, para a necessidade da gente ir para algum departamento, para a gente se vincular a algum departamento. Só que daí alguns professores dizendo assim: tá, beleza, só que no momento que nós nos vincularmos a um departamento, a gente pode correr o risco da gente se descaracterizar, porque justamente a gente não quer estar pregado em departamento nenhum, porque a gente quer esse processo de grau de autonomia com os departamentos acadêmicos. Então, aqui a gente tem um processo de gerenciamento institucional, né, desses programas interdisciplinares, né? E aí eu costumo dizer que a gente não é de ninguém, a gente não tem pai nem mãe, e isso pode ser um problema sério, assim. Mas esses problemas a gente só passa na UTF, né? A formação o formato de teses e de dissertações, né? Então, assim, esse formato, essa formalização, eu acho que a gente já avançou bastante. Eu percebo que, de quando eu terminei o doutorado para cá, eu acho que a gente tem evoluído bastante, né? Eu acho que esse formato de teses e dissertações, eles são formatos mais livres, menos amarrados e que têm dado mais possibilidade nesse sentido. Aqui é a questão da apropriação de conceitos metodológicos, eu acho que eu já falei sobre isso, né, no sentido de quando sentar para definir os termos da conversa. E uma outra questão importante, que ela está pautando sempre os diálogos dos programas interdisciplinares, e deve estar pautando o diálogo de vocês, é a inserção dos nossos alunos e alunas no mercado de trabalho, né? Então, assim, os próprios concursos hoje têm dificuldade, né, de abrir os concursos das universidades, falando sobre isso, em algumas universidades nós temos dificuldade de abrir concursos que coloquem, que incidam a área interdisciplinar ou que valorizem a formação interdisciplinar. Então, ainda é uma questão que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa trabalhar internamente dentro das nossas políticas institucionais, né? Essa é uma questão que nos cabe. Líria, por favor. E aí eu diria o seguinte, meus caros, eu acho que a gente tem aqui alguns desafios, tá? Antes disso, deixa eu só comentar uma questão importante que eu falei, que eu acabei esquecendo. Eu lembrei agora que estava aqui nas minhas anotações. Quando eu separo a interdisciplinaridade do ensino e da pesquisa, porque há aqui uma questão importante para a gente discutir, de entender como que se dá uma coisa em um lugar e no outro. E aí, alguns autores importantes, como o próprio Boaventura, o próprio Renaud e o próprio Morin, eles vão dizer: a gente precisa separar isso, o ensino da pesquisa, porque a gente precisa entender que a interdisciplinaridade como problemática de pesquisa para resolução de problemas complexos é pela via da pesquisa que isso vai ocorrer, porque eu quero resolver problemas complexos que não podem ser resolvidos pela via disciplinar. No entanto, eles vão olhar para o ensino e vão dizer: olha, no ensino não existe interdisciplinaridade no ensino. No ensino pode haver a multidisciplinaridade. Por quê? Porque o ensino, os alunos, só ao passar por disciplinas, ao ter contato com conteúdos, né? E aí a gente pensa naquele conceito de grade curricular que nós temos, né? Então, entra um professor de cada disciplina, isso falando na graduação, né? Não nos programas de pós-graduação, mas o aluno da graduação. Ele entra, ele tem as disciplinas isoladas, e aí fica a cargo dele, né? Do sujeito ser interdisciplinar. E aí eles têm
dito o seguinte: não existe a interdisciplinaridade do sujeito, né? Existe uma postura de pensar em zonas de fronteira, existe uma postura de construir conhecimentos que podem passar por esse viés. Mas o sujeito, ele é um sujeito que ele tem a sua especificidade em termos disciplinares, ele se forma com uma especificidade e ele tem que ser bom naquela sua especificidade, naquela sua área disciplinar, para poder atuar em problemáticas híbridas, como o Renaud está falando. E aí tem uma autora brasileira que vocês devem usar muito, e enfim, ver falar muito, que é a Ivani Fazenda, né? Que a Ivani Fazenda, ela vai trabalhar muito com a ideia dos eixos estruturantes, dos temas transversais, e aí tem uma briga bastante importante no Brasil, e de pensar que isso não é interdisciplinaridade, né? Que esse conceito, ele é um conceito da multidisciplinaridade, e isso é um conceito ruim? Não, de forma nenhuma, isso é um conceito importante, só que não é um conceito se a gente for pensar interdisciplinaridade na perspectiva da pesquisa. Tá? Então, eu acabei esquecendo de comentar isso quando eu estava trabalhando lá nos gráficos do Renaud. Mas aí eu acho que para indo para o final aqui, só pensando nos desafios, né? Eu acho que assim, o primeiro e o segundo momento foi essa ideia do reconhecimento dos cursos, de não ter nem parecerista, né? Dos programas serem avaliados por pareceristas ad hoc e tal. O segundo momento, né, a construção da área, a construção de uma conceituação, né, e pensar que a área de vocês, ela foi uma área extremamente importante. Esse documento de área, ele é um documento pioneiro, ele é um documento que depois ele dá as diretrizes do Conselho, né, do Plano Nacional de Pós-Graduação, e eu vejo que não tem mais como sair, né, a interdisciplinaridade, ela não vai mais sair de metas, né, de todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação, então vocês estão realmente numa área pioneira. Então, esses dois primeiros momentos de desafio. O terceiro, Lídia, passa por gentileza, é muito nesse sentido de pensar, né, os programas com as bases teóricas, né, as universidades com abrigar estruturas, né, diversas. Eu sei que vocês acompanhem um pouco a organização aí da UFFS e a necessidade que a UFFS sempre teve no seu projeto político-pedagógico de construir outros modelos, né, que fugisse do modelo disciplinar, outras organizações curriculares, e o quanto isso é sacrificado, o quanto isso é difícil e muitas vezes a gente não tem eco na sociedade, ou não tem eco mesmo com os professores, né? Aqui tem uma perspectiva de CAPES, né, de reconhecer e enfrentar, né, as diferenças, né, dentro de de todas as áreas, porque aqui essa ideia da ficha de avaliação, né, essa ideia da ficha de avaliação, por mais que tenham diferenças da ficha de avaliação, por exemplo, para a área da interdisciplinar e para a área da engenharias 3, por exemplo, a ficha é a mesma. Então, é uma ficha única, é um modelo único, né, que ela tem as suas nuances. Então, isso ainda é um desafio a ser enfrentado. E isso era um desafio e continua sendo um desafio. E aí, então, entender, né, que o Plano Nacional de Pós-Graduação que vigente hoje, né, ainda está colocando e deve continuar colocando a multi-interdisciplinaridade como área estratégica, né? E aí, por fim, aqui é um pouco, meus caros, uma leitura minha, tá? Uma leitura minha de pesquisadora. Isso aqui não está em documento, não, o quarto, Líria. Aqui é uma leitura minha, ela não é uma... Vocês não vão encontrar isso nos documentos, mas é por onde as minhas pesquisas elas estão andando, né? É nós pensar que esse desafio da interdisciplinaridade, ele tem passado muito por a gente entender essa perspectiva da não hierarquização de áreas, né? O Renaud vai dizer, a interdisciplinaridade ela só vai existir quando as áreas estiverem no mesmo patamar.
né? Não tem a área mais importante do projeto, não tem a área mãe, não, estão todos sentados no mesmo nível, né? Então, eu gosto sempre de falar da minha área, né? Então, por exemplo, a área da educação, ela, que é sempre a prima pobre, né? Ela tem que sentar na mesa, né? E discutir com alguém, por exemplo, da área da agronomia, né? Que, por exemplo, aqui na nossa universidade é uma área extremamente forte, nós temos que sentar juntos em pé de igualdade para construir um projeto interdisciplinar. Né? Se nós sentarmos entendendo que uma área é mais importante que a outra, o projeto não se desenvolve, né? Interdisciplinarmente. Né? O desafio aqui dos trabalhos coletivos, né? E aí a gente sabe o quão problemática é os trabalhos coletivos. Né? Então, onde a gente reúne seres humanos para trabalhar, a gente vai ter avanços e retrocessos, a gente vai ter necessidade de enfrentamentos aqui do trabalho coletivo. A ideia de trabalhar em zonas de fronteira. Eu acho que vocês, nós aqui no PPGDR também, trabalhamos em zonas de fronteiras em dois aspectos. Primeiro, eu vejo áreas, nós trabalhamos em áreas, muitas vezes, que são fronteiriças àquilo que é prioridade, né, numa perspectiva, por exemplo, de financiamento, numa perspectiva de reconhecimento, né? Então, as nossas áreas, elas não são áreas que têm grandes financiamentos, elas não são áreas que dão grandes ibopes, elas não são áreas muito reconhecidas. Então, essa aqui é uma ideia do pensamento fronteiriço. Por outro lado, é nessas fronteiras que estão as pessoas, né, aqueles, aquelas, né, e também uma relação de natureza que precisa vir para a centralidade. Né? Nós precisamos trazer para a centralidade tanto conhecimentos quanto saberes que estão fora desse centro. Né? Aqui uma outra questão importante são as burocracias institucionais. Né? As burocracias institucionais, elas ainda nos limitam, tanto na perspectiva de tempo de dissertação e de tese, né? Então essa coisa de 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então são coisas importantes, né, num processo de avaliação CAPES. Por outro lado, elas nos engessam, né? Então, na minha pesquisa do pós-doc, eu andei trabalhando a questão da internacionalização em algumas instituições chamadas as top 10 aí do mundo, e numa das entrevistas, uma professora me dizia o seguinte: não consigo entender vocês no Brasil. Como assim ter tempo para acabar o doutorado? Um doutorado acaba quando acaba. Então, assim, acaba quando a pesquisa acaba. Então, assim, a professora me dizia, eu não consigo entender, eu fico pensando, eu já discuti isso várias vezes, como que você bota tempo para acabar? Meus queridos alunos do mestrado aí, não escutem o que a professora Marlise está dizendo, mas a gente tem que acabar sim, nós não estamos entre as top 10 do mundo, a gente precisa manter essa nota 4 aí de vocês e abrir um programa de doutorado e consolidar o programa. Então, assim, mas é disso que nós estamos falando, né? As instituições hoje chamadas centrais no mundo, elas não estão preocupadas com o tempo de duração dos programas, né? Mas com qualidade e resultado. E essa é uma questão que ela está posta em nós. Bom, e aí eu tenho falado nas 3 Inter, né? E aí essa ideia da internacionalização, né? Que ela está nos tão cobrada. Gente, eu tinha feito os slides e pensado na fala antes da Letícia ler o relatório da CAPES, né? Então, assim, a gente está tão cobrado, só fala de internacionalização hoje, e é isso que nós temos que fazer. E a internacionalização ainda num modelo colonial, né? Ainda num modelo que fazer internacionalização tem que ser com os países do norte, tem que ser com os Estados Unidos e Europa, né? A internacionalização que a gente faz aqui com os nossos países latinos, por exemplo, ela é boa, mas ela não é tanto assim, né? Então, eu diria que é num modelo extrativista, né, colonial. Então, assim, a gente sair desse modelo
e ir para um modelo não extrativista. O que significa isso, assim? O Boaventura tem dito que a gente pensar em metodologias, em processos não extrativistas, é pensar em processos de inclusão, de produção de conhecimento em zonas de fronteiras, né? E nesse processo de internacionalização em casa, né? Então, vocês estão aí, eu parabenizo vocês com os alunos indígenas, né? Por que não a gente pensar que eu estudar outras línguas e eu aprender outras línguas, né? Por exemplo, línguas dos nossos povos originários também pode ser um processo de internacionalização, né? E aí é disso que eu estou tentando discutir no sentido de pensar internacionalizações, né, não extrativistas, ou naquelas parcerias, né, onde os países do norte precisam de nós, né, precisam de todo o nosso conhecimento e o nosso jeito de pensar e produzir, né, que são jeitos plurais, que são jeitos inclusivos, que são jeitos que nós conseguimos pensar fora das nossas zonas de fronteira, né? E aí, assim, essa ideia da fuga de cérebros que a gente tem vivido no país, e cada vez mais, né? Então, acho importante a gente começar a pensar sobre isso. E aí, por fim, a última inter é a ideia da interculturalidade, né? Mas aí aqui, de novo, né? Eu tinha pensado nos slides antes do relatório da CAPES, de vocês, né? O que é essa ideia do diálogo de saberes e de outras cosmologias, né? Porque quando a gente vai pensar em interculturalidade, a gente precisa pensar em diferentes culturas, né? No sentido de povos, mas também em outros espaços, né? E aí aqui, quando a gente vai pensar numa perspectiva da intersubjetividade, as outras cosmologias que antes não estavam tratadas, elas vão começar, elas estão entrando cada vez mais nos nossos problemas complexos, né? Eu acho que, então, voltando lá ao gráfico do Renault, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Essas problemáticas interdisciplinares, elas são problemáticas que elas exigem nós pensarmos a partir de diálogos de saberes e de cosmologias outras que não são cosmologias modernas coloniais, né? Bom, e acho que eu cheguei ao final. Aqueles e aquelas que me conhecem sabem, eu gosto muito desse mapa do Joaquim Torres, ele me acompanha há muito tempo, né? Olha só, gente, esse mapa do Joaquim Torres é de 46, né? O que era um homem à frente do seu tempo, né? Então, o Joaquim Torres é um uruguaio, né? Um artista plástico, e ele pinta esse quadro justamente nos dizendo assim, a gente precisa virar chave, a gente precisa pensar o mundo inverso, né? E eu acho que é isso que é a interdisciplinaridade, os programas, e vocês estão num programa que eu tenho certeza que puxa vocês a virar essa chave. Então, é um pouco essa a ideia do quadro do Joaquim Torres. Agradecer, pedir desculpa aí, acho que passei bastante do horário, eu acabei, vocês não me controlaram. Enfim, devolvo a palavra, Letícia. Obrigada.